Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar agora com a apostila de língua portuguesa, na página 8, onde temos o texto 6, Luft, o fantasminha, ato único. O ato é uma divisão dentre as outras que compõem o texto teatral. As rubricas, geralmente, entre parênteses, são orientações dadas aos diretores ou às diretoras e aos atores ou às atrizes. Ao realizar a leitura do texto teatral, aproveite para colorir, da cor que você desejar, as rubricas que nesse texto estão entre parênteses. Veja aqui exemplos de rubrica. Aqui entre parênteses, aqui, por exemplo. Maribel. Como é que você se chama? Pluft. Pluft, e você? Eu sou Maribel. Você é gente, não é? Sou, e você? Eu sou fantasma. Fantasma mesmo? É, fantasma mesmo. Mamãe também é fantasma. Engraçado. De você eu não tenho medo. Nem eu de você. Engraçado. Mas sua mãe também é fantasma? Claro, ora. Você queria que ela fosse peixe? E seu pai? Meu pai era fantasma da ópera. Fantasma da ópera? É, trabalhava num teatro grande. Agora ele morreu. Virou papel celofane. Virou papel celofane? É, quando papai virou papel celofane, a família teve que deixar o teatro e vir morar aqui com o tio Gerúndio. Quem é tio Gerúndio? Tio Gerúndio dorme aqui dentro. Ele era fantasma de navio. Fantasma de navio? É, de um navio fantasma. Ele trabalhava à beça. Será que era o navio de meu avô, o capitão Bonança Arco-Íris? É isto mesmo. Ele é meu tio. O fantasma do navio de seu avô é meu tio. Que coincidência, hein? Que coincidência. Seu avô e meu tio trabalharem no mesmo navio. Oh, o perna de pau vai voltar. Meu Deus do céu. Ele quer roubar o tesouro do meu avô e vai me levar para o mar. Navegar, 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 não é? Não, não, não. Que lindo, que lindo, que lindo. Mamãe, mamãe, acorde aqui. A menina está derramando o mar todo pelos olhos. Ela está chorando, meu filho. Que lindo é chorar, mamãe. Também quero. Fantasma não chora, Pluft. Senão, derrete. Vá buscar um pano para enxugar os olhinhos dela. Número 1. No diálogo inicial entre as personagens Pluft e Maribel, no ato único, notamos a repetição do verbo nos exemplos eu sou Maribel, eu sou fantasma. Repare nos verbos repetidos aqui. A forma verbal sou. O que tais usos expressivos destacados significam? Esses usos significam que as personagens estão se apresentando. Número 2. Qual é a finalidade ou o objetivo de um texto escrito para o teatro? A finalidade de um texto escrito para o teatro é simplesmente a encenação. Número 3. O que significa a seguinte fala de Pluft: derramando o mar todo pelos olhos? Essa expressão está no sentido figurado? Sim ou não? Repare que existem dois comandos, duas perguntas. Então a sua resposta precisa conter duas respostas. Primeira pergunta. O que significa dizer que uma pessoa está derramando o mar todo pelos olhos? Significa que essa pessoa está chorando, chorando muito. Essa expressão está no sentido figurado? Sim ou não? Sim, está no sentido figurado, porque ninguém derrama o mar todo pelos olhos. E damos o nome desse exagero, damos o seguinte nome. Damos o nome de hipérbole, que significa um exagero. Número 4. Na última fala, qual é o efeito de sentido do uso do diminutivo na palavra olhinhos? A resposta: o uso desse diminutivo é afetivo, é transmitir uma sensação de afeto que Pluft sente em relação ao choro de Maribel. Podemos usar o diminutivo inho ou inha para indicar que temos carinho, afeto por outra pessoa. Por exemplo, quando eu digo queridinha ou queridinho, então eu uso esse diminutivo para indicar afeto, e não que algo é pequeno. Número 5. Leia atentamente a fala da personagem Maribel, transcrita a seguir, e responda às questões. Oh, o perna de pau vai voltar, meu Deus do céu. Ele quer roubar o tesouro do meu avô e vai me levar para o mar. Letra A. Qual é a função dos parênteses em lembrando-se e vai até a janela? Conforme nós lemos lá em cima,
Os parênteses trazem as rubricas. E qual é a função? Informar aos diretores da peça e aos atores, atrizes, como eles devem se portar, como os personagens devem se portar durante aquela fala, o que eles devem fazer, até onde eles devem caminhar, etc. Letra B. Que finalidades tem o sinal de exclamação e as reticências destacados no trecho acima? Bom, o sinal de exclamação expressa a desagradável lembrança que gerou espanto e medo em Maribel. Os 3 pontinhos, que são as reticências, ao final da fala da personagem, indica que a próxima fala vai fazer uma interrupção, ou seja, que ela vai ser interrompida. Perceba que nós podemos usar as reticências para indicar isso, entre outras indicações, entre outros usos. Letra C. A quem se refere o elemento em destaque em "Ele quer roubar o tesouro do meu avô e vai me levar para o mar"? Perceba que o pronome ele, que eu vou destacar aqui, é um pronome pessoal do caso reto. E os pronomes pessoais do caso reto podem ser usados para evitar a repetição desnecessária de uma palavra ou de uma expressão que já foi dita antes no texto. Então, letra C. A palavra ele se refere a quem no texto? Refere-se ao pirata da perna de pau. Você precisa reconhecer alguma expressão ou algum termo que esteja no masculino e no singular. Número 6. Leia o trecho a seguir e diga como acontece o efeito de humor no diálogo entre Pluft e Maribel. Mas sua mãe também é fantasma? Claro, ora! Você queria que ela fosse peixe? O efeito de humor acontece quando Pluft dá uma resposta inesperada, dizendo que sua mãe é um fantasma e não um peixe. Então, repetindo, o efeito de humor acontece quando Pluft dá uma resposta inesperada. Número 7. O que causou o choro em Maribel? Qual foi a reação de Pluft? Quando Pluft diz que chorar é lindo, isso seria uma opinião? Perceba quantas perguntas foram feitas no número 7. 1, 2, 3 perguntas. Portanto, você deve dar 3 respostas. Primeira pergunta. O que causou o choro em Maribel? A lembrança de que o pirata da perna de pau voltará e vai roubar o tesouro de seu avô e vai levá-la ao mar. Qual foi a reação de Pluft? Ele ficou emocionado e desejou chorar também. Próxima pergunta. Quando Pluft diz que chorar é lindo, isso seria uma opinião, sim ou não? Sim, é uma opinião. Trata-se de uma visão pessoal do fantasminha Pluft, porque outra pessoa poderia dizer que chorar não é lindo. Perceba a diferença entre opinião e fato. Agora temos uma produção de texto. Agora que você já conhece um pouco sobre a arte dramática, escreva em seu caderno um texto curto para ser ensinado com início, meio e fim. Como percebeu, é importante empregar adequadamente os sinais de pontuação. É um texto teatral porque esses funcionam como marcas de expressividade nas falas e nas expressões faciais. Observe a distribuição espacial dos diálogos, crie rubricas e formule a cena no ato. Como fonte de inspiração, releia Pluft, o Fantasminha de Maria Clara Machado. Para criar, reflita e planeje. Qual será a história contada? Em que tempo ou época os acontecimentos serão ensinados? Como será o ambiente principal? Quais outros cenários podem ser explorados? Que personagens criará? Quais figurinos e acessórios serão utilizados? Em torno de quais conflitos as cenas vão acontecer? Escreva sua narrativa com os elementos apresentados: falas, situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Ao final, revise o seu texto, verificando a ortografia, a concordância e a pontuação, os recursos coesivos também. Que tal fazer uma lista de pontos importantes para a revisão e reescritura do que você produziu? Após finalizar o texto, convide amigos e familiares para uma encenação, que poderá ser filmada ou fotografada. Que tal compartilhar? Que tal também criar os figurinos e os cenários? Viva o teatro! E vamos continuar ali na página 11 no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!